Não estou ouvindo ninguém. Microfones. Agora Bom dia. sim. Já estamos ao vivo, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Beleza? Bom dia. Então, começo? Podemos? Sim, pode começar, Adriana. Então, gente, bom dia para todos e todas. Estamos aqui por iniciativa desse grupo de estudantes que participam das atividades de extensão, de graduação e de pós-graduação do CINEAD, o grupo CINEAD, LECAB, do Laboratório de Educação Cinema Audiovisual, da Faculdade de Educação da UFRJ, vem desenvolvendo diferentes atividades de iniciação ao cinema dentro e fora da escola, articulando atividades de ensino, pesquisa e extensão, fundamentalmente em parceria com os colégios de aplicação, tanto sede Lagoa como sede Fundão, a Cinemateca do Museu de Arte Moderna, o Instituto de Pediatria e Poricultura e o Hospital Universitário da UFRJ. Então, estamos aqui com uma parte do projeto, estou vendo que a luz está... com uma parte das atividades do projeto, que são justamente as atividades que desenvolvemos nas escolas públicas, sejam elas as federais, como os colégios de aplicação da UFRJ, ou as federais que se aproximaram da gente, como o Instituto Benjamin Constant e o INES, e também as escolas estaduais e municipais que em 2012 nós criamos como escolas de cinema dentro do projeto. Essas escolas participaram de uma seleção, de uma chamada divulgada no Diário Oficial da União, e essa chamada tinha como tópico principal a criação de escolas de cinema e de cineclubes em escolas públicas. E participaram 28 escolas com projetos, qual era a escola de cinema que sonhavam, e se ofereceu um curso de formação para esses professores. Desses 28 projetos foram selecionados 15, e 2 professores, ou um professor e um técnico, precisavam participar de um curso intensivo em janeiro de 2012 e o resto do ano quinzenal. Para isso, nós chamamos a consultoria do professor e cineasta Lambert Galá, que nos propôs que, em vez de fazer assim uma coisa tão mega, que igualmente em escala seria pouco significativa, pensássemos mais em focar 4 escolas e que pudéssemos prover essas escolas com equipamento, com filmes, que se constituísse uma espécie de protótipo, possível modelo, como mais uma alternativa para inspirar políticas públicas. E dessa maneira, a Bergalá esteve presente conosco ao longo desses 2 anos, 2012 e 2013, primeiro para pensarmos juntos o curso, depois para começar a avaliar o que produziam os professores e, finalmente, para acompanhar alguma produção das crianças. Eu acho que basicamente isso. Só gostaria de dizer que todas as escolas tiveram um ano inteiro de formação e um ano de acompanhamento. Na formação participou intensivamente, gerenciando os projetos, Clarissa Nangeri, e na parte de acompanhamento participou intensamente Maíra Norton, que hoje faz seu doutorado também na UFRJ. E dessa maneira, a gente conseguiu fornecer equipamento, fornecer filmes, garantizar uma atividade dentro da escola e aberta à comunidade através da sessão cineclubista mensal, e também oferecer
equipamentos e filmes, né? Um kit de mais ou menos 1.000 filmes da época da Programadora Brasil. Então, de alguma maneira, isso permitia, depois de passados esses 2 anos, que cada escola pudesse continuar com uma certa autonomia nas suas ações. As escolas que ainda permaneceram vinculadas têm a ver ou com projetos de doutorado, mestrado dos seus professores no nosso programa, e também tem a ver com às vezes, uma necessidade de continuar a aprender junto, como é o caso do Instituto Benjamin Constant, que para nós foi uma emoção, uma alegria, mas que nós efetivamente não sabíamos como seria fazer cinema com estudantes cegos ou de baixa visão. Então, se apresentou como um projeto colaborativo, juntos, e é assim como vimos andando, né? Depois, os colégios de aplicação, que fazem parte do projeto, e agora estamos, assim, tentando ampliar também nossos braços com uma quantidade fantástica e uma qualidade incrível de voluntários extensionistas, estudantes de graduação de diferentes unidades que se aproximam da gente e que, né, esperamos que estejamos em interlocução nesse momento dessa apresentação. Então, eu vou fechar aqui minha boca para dar a palavra a todo mundo, mas fico por aqui mediando e apontando, precisando, porque como é um projeto que começou em 2006, há partes da história e há justificativas, argumentações que muitas vezes que continuamos a aprender cada vez e a compartilhar. Então, fica a palavra, gente. Obrigada pela iniciativa que todas de vocês. Show de bola. Valeu pelas palavras, Adriano. E pensar muito do contexto do qual a gente se insere agora, que é o contexto das ações de extensão universitária, né? A gente tem trabalhado ao longo desses 2 últimos anos, aí, que está aqui apresentando hoje esse painel temático, são estudantes de graduação, pós-graduação. Está todo mundo me ouvindo aí? Sim. Estudantes de graduação, de pós-graduação, de várias áreas. Leo, você está falando, mas seu microfone deve estar mudo. Não, o Alfredo está ouvindo aqui, ele confirmou. Leonardo. Está ouvindo, Carol, Cris, Pedro. Eu estou ouvindo, mas, Alfredo, fecha o microfone enquanto o Léo estiver falando, que está ecoando. Por Pedro favor. também. Beleza, está melhor agora, Adriana? Melhorou. É o que temos. Vamos lá. A gente pensa muito no contexto da extensão que a gente se insere e o nosso trabalho nas escolas públicas e também dentro dos hospitais públicos, né? Aqui, por exemplo, do nosso trabalho da extensão universitária, a gente pensa como um espaço de diálogo entre a universidade e a sociedade de uma forma geral. E a gente pensa isso a partir da nossa atuação nos espaços públicos. Daí as escolas onde a gente tem realizado algumas experiências de iniciação ao cinema. O Colégio de Aplicação do UFRJ, pensar também a sede que fica na Lagoa, foi a nossa primeira escola, como você bem disse. O setor de educação infantil, onde a gente tem as práticas de iniciação ao cinema no Fundão. Os hospitais universitários, que são o HU e o IPPMG, que tem uma ala pediátrica. E o trabalho que a gente faz na Escola Municipal do Vidigal, que é feito pelo Pedro ao decorrer desses 2 últimos anos, né? Então, a gente pensa o contexto da extensão como algo amplo, como um espaço de diálogo com a sociedade, e mais que isso, que relaciona não só as nossas práticas de extensão, mas aquilo que a Universidade Federal do Rio de Janeiro se propõe a fazer, porque as nossas pesquisas de mestrado, de doutorado, também de graduação, elas estão relacionadas às nossas experiências nas escolas. E a gente pensa muito sobre isso e tem refletido muito sobre os exercícios que a gente tem inventado e praticado com os estudantes e também sobre os gestos que implicam exibir filmes. Nesse contexto das escolas que eu falei agora, basicamente a gente trabalha a partir de 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa centrada no gesto de exibir filmes nas escolas. Filmes e fragmentos. Eu acho que para falar disso
nada mais justo do que estender aqui para a galera que está da extensão que está apresentando esse painel temático e falar sobre um pouco do nosso processo de escolha. Quando a gente vai para a escola, o que a gente exibe, quais são os fragmentos de filme que costumamos exibir. Esse é um primeiro momento do que a gente chama de aula de iniciação ao cinema. A aula de iniciação ao cinema pressupõe exibir filmes que são escolhidos num processo de curadoria que nós fazemos a partir de algumas temáticas que a gente vai falar em breve. Esses filmes são a terceira coisa entre nós, né? Quando a gente entra nesse espaço, e que são um preâmbulo, digamos assim, para as outras duas etapas que norteiam e são a forma que a gente tem trabalhado as aulas de iniciação do cinema. Depois a gente parte para uma coisa que a gente tem chamado de estúdios de criação. O que são esses estúdios de criação? É basicamente um momento dentro dessa nossa aula onde a gente pensa o filme. Pensar o filme quer dizer imaginá-lo. E a gente começa a construir alguns exercícios que levam à imaginação desse filme, a uma criação mental sobre o filme. Esse é o estúdio de criação. E a terceira etapa, que é uma espécie de desfecho disso que a gente chama de aula de iniciação ao cinema, ela está centrada no que a gente chama de passagem ao ato. A passagem ao ato, nesse movimento que a gente constrói, é basicamente a materialidade desse exercício de criação do cinema. Um exercício que a gente apresenta, tem algumas regras do jogo que a gente vai falar em breve aqui, e outras que são negociadas. São algumas regras que são inerentes ao nosso trabalho, que a gente vai falar em breve, e outras que a gente tem aprendido a partir das nossas experiências nas escolas, como negociar de acordo com o contexto. Por exemplo, trabalhar como a gente trabalha com um público hospitalizado, trabalhar com crianças entre 2, 5 anos e 11 meses, estudantes de favela, enfim, é um contexto que é muito diversificado e as regras do jogo a gente tem aprendido a construir com esse público, né? É um processo de cocriação, a gente está junto no final das contas. O grande lance da extensão é esse, de promover esse diálogo entre a sociedade de uma forma geral, e estamos ligados e pensando no que a Universidade Federal do Rio de Janeiro se propõe a fazer, que é um trabalho pensado a partir do ensino, da pesquisa e da extensão. Acho que muito do que a gente faz na extensão reverbera nessas possibilidades. E algumas teses de doutorado que a gente tem, investigado a partir das experiências do CINEAD revelam isso. Por exemplo, a experiência do Fábio com o cinema negro, pensando a formação de professores, é algo imprescindível. A experiência também do nosso camarada no hospital universitário, eu não estou lembrando qual é o nome, lá da Federal do Ceará. Alex Santos. O Alex, que trabalha pesquisa de doutorado dele nos hospitais. Há também o Jardel, que faz a pesquisa dele na escola de educação infantil. Enfim, a gente busca dialogar as ações de extensão também com as nossas ações de ensino e de pesquisa. E, bom, são essas 3 etapas que a gente vai trabalhar nas nossas aulas de iniciação ao cinema. Eu acho que agora é um momento onde cada um de nós pode falar um pouco do que efetivamente é esse trabalho dentro das escolas, né? Então, vamos passar a bola aqui e ver um pouco das imagens que a gente tem criado junto com as crianças, junto com o público hospitalizado. Vamos lá, segue o baile. Bom dia. Eu sou estudante de pedagogia da UFRJ, formanda, e sou bolsista do CINEAD desde 2017. E já transitei por várias escolas pelo hospital, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês hoje, da minha experiência que eu tive mais recente, no colégio de aplicação, lá da Lagoa, e que, a princípio, durante o planejamento das aulas que a gente tem realizado lá no colégio de aplicação, eu fiz um recorte de uma aula
em que a gente definiu algumas regras para filmar, partindo de 3 fragmentos que foi exibido, né? O primeiro plano do filme Roma, do diretor Cuarón, 2018. O fragmento do filme Five, de Kiarostami, 2003. E um fragmento de um curta. O nome do curta é Carreto, de 2009. E após assistir esses fragmentos de filme, né, ver uma relação, uma relação entre os fragmentos, assistimos novamente e definimos umas regras para filmar, que partindo de escolher um plano, né, e depois filmar um tempo curto, entre 30 segundos e 2 minutos, enfatizando o motivo visual de espelhamento, que aí eu vou compartilhar para vocês assistirem o que foi produzido em 2019 a partir desse exercício no colégio de aplicação. Já aparecendo, né? Cris, esses exercícios foram feitos com estudantes de que idade? Tá, eu vou falar um pouquinho, né, que eu não falei, que é o público, né, que realizou e participa da escola de cinema no colégio de aplicação. O público é crianças do ensino fundamental, né, e a grande procura, o grande interesse que tem são as crianças do 6º ano. Sempre a nossa turma é lotada de crianças do 6º ano. 6º ano ao 1º ano do ensino médio. Mas 6º ano é sempre o que mais procura, o que mais tem interesse. E durante a minha experiência, tanto em 2018 quanto em 2019, no colégio de aplicação, apenas uma vez o ensino médio participou. Mas é isso, Carol. Tá? Acho que também é interessante perguntar como é implicado essa referência dos filmes que a gente exibiu.
Na verdade, a gente não está podendo exibir esse material aqui ao vivo, porque senão a nossa transmissão cai por conta da questão dos direitos autorais, né? Mas pensar, por exemplo, como os planos, os filmes que a gente exibiu, eles reverberam uma espécie de inspiração para a prática das crianças nas escolas. E são planos que revelam a partir do extracampo. O que é o extracampo? Tudo aquilo que não está no enquadramento. Quando a gente pensa, por exemplo, o espelhamento do reflexo da água, a partir da filmagem, da gravação, a gente consegue explorar aquilo que não está no plano, aquilo que está oculto. Nesses filmes, por exemplo, nesses exercícios que a Cris mostrou, a gente viu pessoas passando, enfim, uma série de situações que revelam esse extracampo. Acho que é diferente com os espelhamentos que a gente tem procurado fazer nas escolas, né? E os exercícios dentro do colégio de aplicação, bem maneiro. Agora, sei lá, a gente podia falar um pouco também sobre as experiências nas outras escolas também. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência aqui na escola do Vidigal, mas primeiramente, bom dia para todas e todos que estão assistindo a gente a essa hora, meio-dia, né? Dia de sol bonito, acho que só estão assistindo a gente por causa do Covid, né? Porque tá todo mundo em casa. Mas maneiro. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vai assistir depois. Né? Bom dia e boa tarde, depende do teu referencial aí de tempo, né? Cada um. O Alfredo, por exemplo, tá acordado desde as 3 horas da manhã, disse que já escalou uma montanha e já desceu. Então, para ele já é quase boa noite. Enfim, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência na escola do Vidigal. Eu entrei na escola e como extensionista também do Cinead. E só reforçando um ponto que o Léo falou sobre a extensão, a gente acredita realmente que a extensão seja algo fundamental para a instituição de ensino, o FRJ, e para outras instituições de ensino do Rio de Janeiro e do Brasil, porque a gente acredita que a extensão possibilita essa via de mão dupla entre a gente, que hoje faz parte da universidade, e quem está fora dela e nos diferentes espaços. E aí a Adriana ontem, quando a gente falou essa coisa da via de mão dupla, a Adriana já falou que para ela é uma via de mão tripla, entre extensão, pesquisa e ensino, que é exatamente isso. O que hoje o trabalho que a gente faz na extensão do Cinead, nas escolas, eu na escola do Vidigal, a Cris no CAP, a Carol faz na escola de educação infantil, isso reverbera na nossa pesquisa. No caso, a minha pesquisa hoje, na minha monografia, eu estou realmente falando sobre as minhas experiências de introdução ao cinema na escola do Vidigal. Aí vamos lá, eu entrei no Cinead em 2018 e eu não tinha muito conhecimento sobre cinema e educação, não conhecia muito essa área, mas eu tive a sorte de que na escola onde eu atuei, que foi o Vidigal, poder trabalhar junto com a Marta Guedes, que ela faz um trabalho de pesquisa incrível sobre a memória do Vidigal. Ela está fazendo esse trabalho para o doutorado dela, e acho que assim eu consegui me introduzir melhor na escola, entender um pouco o que é isso de fazer exercícios de iniciação ao cinema, sabe? A gente vê o cinema como uma outra linguagem, a gente tem aqui a nossa linguagem falada, que por ela a gente transmite emoções, sensações, intenções. Eu provavelmente aqui, na forma que eu estou falando, devo estar expressando um certo nervosismo, ansiedade, sei lá o quê. E existe como falar, comunicar essas intenções também através da linguagem cinematográfica, através de elementos que são próprios do cinema. E no ano de 2018, o primeiro trabalho que eu fiz lá no Vidigal foi um curta-metragem documentário chamado Só os Crias do VDG. A gente teve a oportunidade, as crianças fizeram esse curta-metragem, e ele foi selecionado para ser exibido na mostra Mirim Geração, eu acho que esse é o nome. Você consegue achar esse curta... Como que é, Léo? Na mostra Mirim, o Festival de Cinema do Rio, Festival do Rio. O Festival do Rio, e o Festival do Rio, ele tem essa mostra Mirim, que é para, acho que, pessoas com menos de 18 anos. Eu não sei como funciona. É a Mostra Geração. Mostra Geração. Mostra Geração. Mostra Geração. Então, para quem tiver curiosidade para conhecer esse trabalho, vocês podem pesquisar no YouTube o filme Só os Crias do VDG, nome esse escolhido pelos próprios alunos.
e vocês vão encontrar, vão conseguir ver lá. Isso foi o que a gente fez no ano de 2018. Enfim, no ano de 2018 tiveram também outras coisas que acho que não cabe falar aqui. Aí veio o ano de 2019, que lá no Vidigal a gente começou o processo de produção de um filme, de um longa-metragem, dirigido pela Marta Guedes, professora lá do Vidigal, que pesquisa a memória da favela do Vidigal. E basicamente o ano passado, o segundo semestre, foi bastante em função disso, das filmagens do filme Morro do VDG. E também no ano passado a gente teve a oportunidade de fazer esse experimento aí audiovisual que vocês conseguem ver na tela, que foi um experimento feito a partir da exibição do trecho de filme A Escadaria de Odessa. E aí é interessante a gente pensar essa coisa de trabalhar o trecho de filme, porque nem sempre a gente tem tempo para exibir um filme inteiro. Então a gente às vezes tem que exibir trechos de filme, como o exemplo desse da Escadaria de Odessa, mas que faz a gente pensar muito sobre as escolhas do diretor, no caso Eisenstein, que ele decidiu enquadrar, e também da forma como ele trabalha o tempo. Então é uma escadaria, só que o tempo que... Enfim, vocês vão ver aí no material exibido. Vai. Então, esse foi o exercício feito na escola do Vidigal no ano de 2019, com inspiração e referência no trecho de filme A Escadaria de Odessa, do filme Encoraçado Potemkin, do Eisenstein. E uma coisa muito maneira nesse exercício é que pela primeira vez eu tive a oportunidade de poder experimentar um pouco sobre o que é a montagem junto com os alunos. Então foram eles que montaram esse exercício. Porque na escola do Vidigal, como eu disse, a gente estava fazendo no passado muito focado no longa-metragem Morro do Vidigal. Então a Marta, ela costumava levar o computador dela para a sala de aula. E aí, como ela levou o computador dela, em uma das aulas, um dos próprios alunos falou: tio Pedro, será que tem como eu editar? Eu falei, vamos embora. Então a gente fez uma aula inteira deles editando e aprendendo a mexer no programa de edição, no caso o Premiere. E, pô, foi mó barato. A gente também, no Vidigal, a gente trabalha com um público um pouco mais velho, um público de cerca de 15 anos. Então eles conseguiram pegar a manha fácil, assim, da edição, muito mais fácil do que eu, quando comecei a editar, inclusive, que já comecei a editar depois de velho. E é isso é um pouco do trabalho que a gente fez no Vidigal, que eu fiz no Vidigal durante 2 anos, e agora a gente está nesse contexto de Covid, tentando reinventar, tentando ver as possibilidades, e para você que é extensionista, que está vendo essa live agora, pode ficar tranquilo que a gente vai falar com você em breve, e vamos explicar tudo que tem sido feito nesse contexto de Covid. Agora eu vou passar a bola para a Caroline. Olá, bom dia. Eu, esse ano, estou feliz aqui de estar participando dessa live, que eu completo 20 anos de FRJ. Há 20 anos atrás, eu estava ingressando na graduação em Pedagogia. Nesse meio tempo, continuei na faculdade, terminei mestrado em Educação. Está vazando para mim. Estamos escutando? Dá um mute aí no teu microfone, Léo. Acho que está vazando som. Ano passado, terminei mestrado em Educação na FRJ e também estava trabalhando como professora de Educação Infantil lá no CAP da FRJ, no Fundão,
onde também atuei no projeto de extensão, que eu vou compartilhar aqui um pouco sobre essa experiência. Lá no Fundão, a gente trabalhou com crianças de educação infantil, crianças de 2 a 6 anos de idade, aproximadamente 80 crianças que a gente atendeu. A gente trabalhou com exibição e exercícios de cinema, e nessa escola a gente tem uma peculiaridade, porque ela é anexo do IPPMG, né, do Hospital Universitário, e a gente tem uma sala de cinema, que é o Salão Nobre, é uma sala enorme de cinema. Então, a gente teve esse privilégio de fazer exibições de filme. Ô, Cris, pode pôr as imagens, por favor? Então, a gente teve o privilégio de fazer exibições de filme numa sala de cinema mesmo. Então, muitas crianças, né, bem pequenas, tiveram a sua primeira experiência de cinema através desse projeto do Cinead, com exibição de filmes e fragmentos de filmes. Então, as crianças viam o filme do Kurosawa, Kiarostami, filmes produzidos pela Programadora Brasil, filmes também produzidos por outras crianças do Pedro II. Então, assim, foi uma experiência muito, muito interessante, muito potente, muito bonita. E aí também, então, assim, além da exibição dos filmes, as crianças ficavam muito empolgadas com esse deslocamento, que era pequeno, né? A gente ia pelo estacionamento. Cris, pode... Aí tem umas imagens da gente lá na sala de cinema. E a gente trabalhou no primeiro semestre do ano passado inteiro só com exibições. Os exercícios a gente fez no segundo semestre. Nessa experiência de exibição de filmes, a gente fazia as exibições dos fragmentos, e depois a gente pegava o microfone, que a gente tinha microfone também nessa sala, e perguntava para as crianças sobre o que elas tinham visto nos filmes, né? E aí também foi muito interessante esse feedback das crianças, tanto no momento do filme, quanto depois na escola, né? Eu, como professora, depois eles vinham falar assim, comigo sobre o que eles tinham visto, falando sobre essa experiência do cinema, até perguntavam para mim, assim, né? Achavam que eu tinha outro trabalho, que eu trabalhava no cinema também, além de ser professora da escola. Aí essas imagens aí são das crianças se deslocando da escola até esse Salão Nobre, né, que era onde a gente fazia exibições dos filmes. Aí vocês podem ver que as crianças são muito pequenas, e a gente fez exibições tanto para as crianças, todas ao mesmo tempo, né, de criança desde 2 anos até 6 anos, como também, às vezes, a gente mesclava em 2 blocos, pensava numa exibição específica para turmas, para certas turmas. Enfim, pode passar, Cris. Então, foi isso. Aí, no primeiro semestre, a gente trabalhou basicamente com exibições de filme. Na primeira exibição, eu lembro que a gente exibia uns fragmentos de filmes com espelhamentos, né? E aí, na verdade, a gente não teve muito... As crianças não ficaram muito concentradas, a gente fez umas anotações das professoras falando que estava conceitual demais, que não tinha alcançado. E aí, nas outras exibições, a gente começou a gente pensou em, ao invés de focar nessa coisa do gesto de criação, né, do cinema, a gente pensou em trazer referências que ampliassem, assim, o repertório das crianças, além desses filmes comerciais, né, que elas têm, e que também seduzisse esse público. E aí, a partir da segunda exibição, foi maravilhoso, foi só sucesso. No segundo semestre... Cris, volta um pouquinho, que eu estou falando meio desordenada das imagens. Volta aí. Então, depois de trabalhar o primeiro semestre inteiro com exibições de filmes, a gente, no segundo semestre, começou com os exercícios, né? Essas fotos são os exercícios que a gente fez com as crianças a partir da cor vermelha. A gente fez exibição de filmes que tinha essa coisa da paleta vermelha, assim como destaque. E aí, depois, a gente fez esse exercício com as crianças para eles enquadrarem com a moldura elementos vermelhos no pátio, sabe? E foi muito interessante, assim, aí tem umas fotos deles enquadrando aí a cor vermelha. Nesse último, Cris, passa aí, por favor. Nessa última foto aqui, foi interessante que as crianças, né, tinha muita coisa vermelha no pátio e tal, mas
Ué, o vídeo não está indo? Aqui nessa foto específica, uma criança ela achou uma placa de proibido estacionar por fora da escola e encontrou esse elemento vermelho, né? E como isso depois reverberou nos dias seguintes na escola, né? Como eles ficaram falando sobre tudo que eles encontravam da cor vermelha, e essa coisa de enquadrar com a moldura, também ficaram brincando de fazer enquadramento com as mãos. Enfim, foi uma experiência muito bonita. E também a gente também exibiu os primeiros filmes da história do cinema. Preto e branco, esse dia também foi muito marcante. Eles comentaram que o filme não tinha som, não tinha fala, que não tinha cor. Viram coisas no filme que a gente não tinha percebido. E é isso, assim, foi uma experiência muito, muito bacana. É legal ver isso, né? Como as regras do jogo se negociam para cada lugar que a gente está, para cada escola, para o que a gente tem disponível também, né? Então, o mesmo exercício que se faz na escola do Vidigal não pode ser feito na escola de educação infantil e não pode ser feito no CAP, porque não é o mesmo público, não temos a mesma tecnologia disponível. Por exemplo, a Carol disse que na escola de educação infantil eles têm disponível um auditório, que é um auditório, inclusive, lindo, grande, mas no Vidigal a gente não tem nem caixa de som. Caixa de som, o Léo pode falar sobre isso. Para funcionar, tinha que dar 2 chutinhos nela e cruzar o dedo. Enfim, mas, por exemplo, na escola de educação infantil, muitas vezes não tinham câmera. Então, a Carol teve que negociar essa regra do jogo para trabalhar com o enquadramento dos dedos. Enfim. Não, e também tinham várias vezes no Salão Nobre, né? Apesar de ter uma estrutura assim grande, às vezes dava problema no projetor. E aí a gente teve uns dias que a gente fez um baile, né? A gente fez um baile, as crianças desceram ali para frente, ficaram brincando com a projeção do projetor, né? Brincando com essa coisa da luz do cinema. Então, isso também, até na exibição, a gente tinha que fazer negociações, sabe? E negociação, a gente também, até o que eu falei da primeira exibição, de espelhamento, que foi a mesma com as mesmas referências que a Cris citou, que fez lá no CAP, né, que era o filme Roma, o do Kiarostami. A gente começou com esse filme, mas pela reação das crianças, pelos comentários das próprias professoras, né, que a gente escutou, nossa, conceitual demais, não alcancei. A gente foi tentando modificar. E as exibições também, a gente também tinha de acordo com as demandas da escola. Por exemplo, perto da festa junina, a gente fez exibição de filmes com manifestações populares, né? Tipo, com reizado. Enfim, também a gente vai adequando, negociando tanto as regras dos jogos com exercício, quanto os encontros em geral, né? De exibição, enfim, de acordo com a demanda do público. Posso fazer um comentário? Porque, assim, o ano passado eu fiquei viajando, né? Fiquei no pós-doutorado. Não sei, não consigo usar o chat, mas acho assim, que tem pessoal do GIEPS, lá do Sul, tem pessoal de Minas Gerais, da UFMG. Assim, queria dizer que estou lendo o chat, mas não consigo... Como? Pode continuar, Adriana. E que, assim, nós compramos todos esses equipamentos, que não foi o caso da Escola de Educação Infantil, que entrou em 2014, que quem praticamente fornecia todos os equipamentos era a Daniele Gracinoli, que trabalhava aí, levava as coisas próprias, os recursos próprios. Nós compramos esses materiais em 2012. Lamentavelmente, as coisas vão deteriorando. Assim, a gente não tem um financiamento permanente, né?
não tem uma... Ou seja, eu acho muito incrível que as escolas se mantenham, porque há um deterioro previsível dos materiais. E a gente, enfim, na medida que conseguiu, encaminhou boa parte do orçamento para a formação, que isso é mais insubstituível, e a parte dos equipamentos, que era básica, mas 8 anos depois é esperável que muitas coisas já não estejam funcionando mais, porque, por exemplo, o Vidigal recebeu um equipo de som muito bom, mas pode ser que já não funcione mais. E outra coisa que eu queria dizer em relação à colocação da Caroline é que, desde sempre, o Cinead tem trabalhado com filmes alternativos para ampliar o repertório das crianças, evitando cair na galinha pintadinha e essas coisas, mas que, assim, obviamente que dentro desse repertório há filmes que são mais atrativos, filmes que são menos atrativos, mas que a gente tenta sempre procurar alguma coisa que não seja tão facilmente acessível, ou no mercado, ou no dia a dia, assim, nas redes, nas plataformas mais comuns. Então, quando a gente quer exibir algum filme menos convencional, a gente tenta sempre reduzir muito o tempo, né? A gente não exibe um filme de 1h30. A gente normalmente exibe curtas ou exibe fragmentos sobre algo que seja comum. E, obviamente, se um filme como Roma, que traz um espelhamento na água, para as crianças de 2 anos, vai ser muito difícil. Mas a gente normalmente costuma, até para crianças de 2 anos, passar alguns segundos desse tipo de filme para criar visualidades. As visualidades que carregamos são a nossa matéria-prima para produzir audiovisual. Então, uma pessoa que está muito acostumada a ver filme de ação norte-americano tem isso e carrega isso como um alimento, como algo que está no corpo. E quando vai filmar algo, já tem essa lógica linear, já tem essa organização, né, narrativa, que é diferente de uma pessoa que está acostumada a ver mais filmes experimentais, ou mais documentários, ou mais filmes asiáticos. Então, algo dessas outras visualidades, dessas outras maneiras de ver o mundo, de pensar o mundo, vai se aprendendo também a partir desse tipo de experiência visual e audiovisual. Por isso, assim, eu não quero, só quero ratificar o que a Carolina disse, mas sempre lembrando que é muito importante, pelo menos, pequenos fragmentos, né, de filmes de uma outra natureza, filmes produzidos em aldeias, né, filmes produzidos nos quilombos, que tragam, que ampliem o que está dado a ver de maneira hegemônica e absolutamente articulada pelo capital, né? E é como o próprio Bergalá fala, né? A nossa preocupação nem sempre é em pegar um filme para servir como um objeto, para debater um tema. A gente tenta entender esse filme, esse fragmento, como um gesto de criação, pelo ponto de vista da criação, tentando entender quais foram as escolhas e decisões dos cineastas envolvidos para a produção daquela obra. A gente fica pensando muito sobre... Eu acabei caindo aqui, perdi um pouco, mas sobre esses gestos sensíveis que estão empregados ali nas imagens e nos sons também. A gente não parte simplesmente das imagens, mas a gente parte também dos sons, muitas vezes, para criar os filmes e os exercícios. E antes de cair, eu anotei até uma coisa aqui da parte do que o Pedro falou, e da pesquisa lá do Vidigal, e fico pensando, por exemplo, o contexto que a gente está fazendo hoje, as imagens do presente, e que daqui a 50 anos, como no contexto do Vidigal, vão ser imagens de memória. A gente está materializando um registro de agora. E daqui a 50 anos que vão ser imagens que contam uma história, que tem um contexto, que tem uma narrativa que pode muito bem ser inventada também, como são as imagens lá no contexto do Vidigal, né? No contexto de resistência, de remoção de moradores. E com a experiência lá da Escola de Educação Infantil, então, que eu trabalhei diretamente com a Carol, assim, e é muito interessante. Acho que o que eu gosto muito de frisar é sobre
a noção de igualdade de inteligências com as crianças. Porque a partir dos filmes que a gente exibe, cara, elas têm uma sensibilidade que muitas das vezes passa desapercebido por nós. São filmes e fragmentos de filmes que a gente exibe e o que eles apresentam para a gente, trazem quando a gente pergunta o que você viu e o que você ouviu no filme, que levam a gente a incontáveis caminhos. Isso é muito interessante para pensar, por exemplo, a negociação das regras do jogo, que muitas das vezes estão relacionadas ao que eles viram nos fragmentos do filme. E como a gente vai filmar isso dentro das nossas escolas? Com o público que tem... A gente trabalhou com crianças com 4 anos, com 3 anos, com 2 anos. Então, com 2 anos, crianças de 2 anos vendo o filme do Kurosawa, né? Assim, crianças de 2 anos assistindo o filme do Kurosawa, impressionadas, né? Muito bonito. Agora, queria aqui, sei lá, se ninguém quiser falar mais nada, ver com o Alfredo se ele pode contar um pouco para a gente sobre a experiência nos hospitais, tanto o HU quanto o IPPMG, né? A gente teve recente uma mesa com a Fernanda, o Melksu, falando sobre essa experiência no hospital, mas isso alguns anos atrás, durante o estudo dela de doutorado. Mas hoje o Alfredo está tocando as ações de extensão com uma galera. Eu acho que é maneiro ele falar um pouco sobre como tem sido esse trabalho nesses 2 últimos anos. Bom dia, gente. Eu sou Alfredo, eu trabalho já desde os anos 80 com curso de informática. A educação veio para mim por esse lado, né, do informática, depois fui parar na escola. Hoje, eu tenho um trabalho, quer dizer, a gente está parado aqui em Teresópolis, eu sou daqui da região serrana, as escolas são paradas, mas eu trabalho numa escolinha municipal, que numa comunidade do bairro de Santa Cecília, Escola Municipal Marília de Oliveira Silva Porto, onde tem o melhor laboratório de informática da cidade. Nós temos um bom laboratório. E esse ano a gente ia começar o Cinead lá, né? E ficou para reabertura isso, mas o projeto vai ser tocado. E desde 2018, quando eu fiz a disciplina com a professora lá na Faculdade de Educação, né? Eu fiz a disciplina com a professora Adriana, eu entrei no Cinead, fui para o hospital, e naquela época, em 2018, já comecei a trabalhar tanto no HU, né, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, quanto no IPPMG, Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, que funciona no mesmo prédio, aliás, é o prédio da Escola de Educação Infantil dividido, né? Prédio dividido. E, assim, no HU, na verdade, é o Alex, que é o coordenador lá, que faz o trabalho dele lá, e teve que parar durante um tempo, e eu fiquei lá, mas lá é mais, assim, um clima de... Lá a gente faz mais um cineclube, né? O tempo é pequeno, o fluxo das pessoas é muito rápido, assim, por causa do horário. Então, a gente trabalha com um acervo de filmes, os mesmos filmes das escolas, mais algumas coisas, porque tem os adultos, tem a parte de geriatria, e no mesmo andar fica também a ortopedia. Às vezes a gente faz essa projeção dentro da enfermaria, mas normalmente é na sala de humanização, no HU. Aí o Alex já retornou, então eu só estou no IPPMG. Já o IPPMG tem uma característica, eu vou até compartilhar a tela aqui do site com uma foto, tem uma característica aqui, que é o hospital infantil. A gente trabalha vocês estão vendo aí na tela as enfermarias do hospital, né? Então o trabalho lá, primeiro, não tem assim, a regra ou as regras são as regras da enfermaria. Então, a gente não tem regras nossas. A gente tem que se adaptar à rotina hospitalar, e é uma rotina muito imprevisível. É imprevisível. A gente trabalha... Não tem como planejar nada, porque não tem continuidade. Os pacientes podem estar lá no dia seguinte, tem alta, ou não, né? Porque o ambiente hospitalar é diferente. A gente trabalha, às vezes, em situações onde estamos lá projetando, como essa foto está aí. A gente projeta alguma coisa. De repente, tem um dos
pacientezinhos lá que começa a ter algum problema. E com a rotina da equipe de enfermagem, dos médicos, a gente, de repente, tem que parar tudo para que a gente não atrapalhe o que está acontecendo. Isso, assim, são coisas totalmente imprevisíveis. Não? O que acontece ali, ao mesmo tempo, é muito interessante, porque a gente não pode ficar na mesmice, a gente não tem como... tem que trabalhar muito com a nossa criatividade e até a das crianças, porque, de repente, como está ali uma cena dessa, o filme projetando, e tiver que parar, como outro dia aconteceu, antes das férias, a gente teve que parar, acender as luzes, porque precisavam, e eu peguei a câmera de vídeo, que a gente tem lá o equipamento todo, e fui brincar com as crianças que podiam dar atenção, e apesar de tudo que estava acontecendo, a gente conseguiu fazer alguma coisa lá. Então, assim, as enfermarias, normalmente, como vocês estão vendo aqui, né, a gente tem, às vezes, consegue trabalhar com os exercícios, e é isso, essa é a rotina do hospital. Raramente a gente usa a sala, tem uma salinha lá de brinquedoteca, mas acho que só uma vez, porque o nosso horário lá é o horário que precede a classe escolar, tá? É o horário que precede, então, normalmente, as crianças, assim, a gente fica um tempo de 2 horas no máximo, às vezes menos, né, mas às vezes não dá nem para fazer nada, tem dia que não dá para fazer nada, chega lá, a situação é tão difícil, e a gente simplesmente fica sem ter o que fazer, não pode nem entrar na enfermaria. Não é mais raro acontecer isso. Mas, por exemplo, ano passado, que a equipe que a gente está lá, quem está indo muito agora, desde o ano passado, a Raquel e a Jessi, que eu já faço antecipadamente o convite para o dia 24/7, na sala 6, às 17 horas, a coordenação desse trabalho já vai apresentar mais profundamente o hospital. Então, não vou dar muito spoiler aqui, não, porque vai ter uma apresentação só do hospital. A coordenadora, a Ângela Santi, né, da Faculdade de Educação, e a Jessi vai estar lá, a Ana, lá da UF. Então, a galera vai estar nesse dia lá, no dia 24/7, às 17 horas, na sala 6, apresentação específica do projeto Cinema no Hospital. E é isso, gente. Aqui depois, a gente vai falar um pouquinho do trabalho, do pós-vir, né, do depois, né, que a gente vai... Mas é isso, resumindo, é isso. O trabalho no hospital, ele tem toda a característica das escolas, mas não tem como fazer plano de curso, plano de aula, não dá, você pode até pensar, a gente tem os exercícios, a gente tem todo o material. Pelo menos lá a gente tem o equipamento que nos dá o suporte, vídeo, câmera de vídeo, um tripé que eu levei depois, no final do ano, tem os computadores, tem o projetor, tem até tela, mas a gente tem usado as próprias cortinas, a gente fecha a cortina da enfermaria, projeta lá mesmo, no meio daquilo tudo que está acontecendo. Ao mesmo tempo acontece a rotina hospitalar da equipe de enfermagem e a equipe médica, o tempo todo, não tem... E as crianças que às vezes, por exemplo, as enfermarias, cada enfermaria tem 2 blocos. Alfredo caiu, gente. Então, eu vou aproveitar a fazer um comentário, se eu puder, em relação ao hospital, já que... E em relação ao colégio de aplicação. O colégio de aplicação foi o primeiro projeto de extensão... Na verdade, o primeiro foi o curso de formação universitária, o curso de extensão universitária, de 8 horas, e depois veio o colégio de aplicação, a Escola de Cinema, em 2008, que chamou Nelson Pereira dos Santos, porque foi nosso patrono, veio para a escola, convidou os estudantes para a Academia Brasileira de Letras, e em 2009 eu aprovei o projeto de criação de cinema no hospital, e eu passei todo 2009 observando o horário hospitalar, que é uma coisa que me surpreendeu, que falou agora o Alfredo, é que o horário antecede o horário escolar. Na verdade, quando a gente começou, em 2010, coincidia.
De 1 a 3 é o horário escolar no hospital. Então, eles cederam na sexta-feira para a gente trabalhar com cinema, concebendo o cinema como uma possibilidade de produção de conhecimento, que isso tinha uma coisa bem interessante. Mas, enfim, também o projeto, né, vai caminhando, o hospital também vai se adaptando. As pessoas, quando entrou Ângela Santi, a Faculdade de Educação, em 2011, 2012, ela veio participar junto com a gente, acabou coordenando esse projeto dentro do programa CINEAD. Então, assim, evidentemente, as coisas vão se ajustando, mas a gente sempre levou um planejamento, porque não há melhor improvisação, nem melhor, né, aproveitar o momento que quando a gente está bem planejado, né? A gente planeja, já sabendo que o espaço não vai se adaptar exatamente ao planejamento, mas que com material planejado é sempre possível improvisar e inventar coisas em cima da hora. Se a gente não planeja nada, porque vai ter que trocar, é como se a gente fosse com menos bagagem, né, para articular e ajustar na improvisação do que supõe fazer cinema em um espaço pediátrico. Mas aí voltou o Alfredo, então vou ficar calada. Não, eu peguei o finalzinho, mas eu entendi. Não é que a gente não faça, exatamente. É como eu falei, a gente tem as cartas na manga, né? A gente tem tudo. E chegar, a primeira coisa que a gente faz é andar no corredor de toda a enfermaria, olhar o que está acontecendo, olhar o semblante das crianças, a rotina médica, a rotina da enfermagem, e ver onde a gente pode entrar. Tem algumas enfermarias que é bem mais complicado, como a da pós- e pré-cirurgia, né? Porque as crianças estão entrando e saindo, mas eu já fui nessa enfermaria quando deu e a gente pôde fazer o trabalho lá. Aí no finalzinho tem a hematologia, que as crianças ficam até mais tempo, às vezes meses lá. Então, quando a gente vê uma criança de uma semana para outra, a mesma criança, a gente tenta incluí-la nesse dia também. Mesmo que se ela puder andar e sair de uma enfermaria para outra e for liberada, que aí a mãe vem junto, o acompanhante vem junto. Mas é isso, resumido é isso. Posso aproveitar a fala do Alfredo? Acho que isso traz uma síntese sobre o nosso trabalho nas escolas de cinema de uma forma em geral, né? E o Pedro falou uma coisa que me retomou, por exemplo, quando a gente entra nessas escolas, a gente tem um tempo específico para realizar as experiências com o cinema, né? Então, é uma coisa que a gente já traz de antemão e pensa um planejamento prévio do que a gente quer exibir, do que nós temos expectativa de exibir, mas a gente tenta ser ao máximo possível sensível em relação às condições ali dos espaços onde a gente trabalha. Houve dias, por exemplo, na escola de educação infantil com a Carol, que não era possível, por exemplo, fazer os exercícios. Então, a gente concentrou a nossa experiência, no momento, em exibir filmes, assistir aos filmes e discutir sobre eles. No contexto do Vidigal, por exemplo, onde eu trabalhei com o Pedro em 2018, tinha dias que havia operação no morro. Como eu vou trabalhar uma experiência com o cinema? E, enfim, a gente tentava mediar essas relações todas de acordo com as situações e circunstâncias do contexto. Porque não adianta nada a gente trazer, obviamente, todo um planejamento, uma preparação, vamos fazer isso, e fazer a toque de caixa. Acho que tem um trabalho que é sensível nesse sentido, de perceber como estão as relações ali, como está esse espaço, e o que é possível ser feito dentro do tempo que cada um tem. Porque, por exemplo, no Vidigal, a gente trabalhava durante 1h30. No colégio de aplicação da Lagoa, em geral, a gente tem 2 horas para trabalhar. Na escola de educação infantil, 1 hora. No hospital, nas experiências que eu tive ao longo do tempo, é como o Alfredo disse. Às vezes, a gente conseguia exibir filmes, curta-metragens durante 1 hora, ininterrupto, mas tinha momentos que a gente não conseguia nem exibir nenhum filme. Então, é um trabalho que também, obviamente, pressupõe toda uma preparação. Quando a gente pensa, por exemplo, o que exibir, a gente está trabalhando já de antemão. Muitas vezes as pessoas estão vindo pessoas aqui exibindo filmes, mas tem todo um processo de escolha em relação a isso,
e algumas gambiarras que a gente coloca em prática para que seja possível exibir. Daí as condições de exibição que a gente vai tentando criar nesses contextos para que tenha um bom som, para que a sala esteja escura, como é o caso do transformar o ambiente do hospital num ambiente de exibição de filmes, é um ponto importante a gente pensar. Onde a gente procura fazer as exibições da escola de cinema, da Cinemento, da Escola de Educação Infantil. A gente conseguiu a reserva do Salão Nobre do IPPMG durante um ano. Então, a gente tem uma estrutura que lembra muito a estrutura de um cinema, mas isso varia de acordo com o contexto e como a gente está implicado nessas relações também. Então, é um trabalho que vai nesse sentido, de uma espécie de sensibilidade em relação ao momento, mas que também está relacionado ao nosso planejamento prévio, né? Aquilo que a gente se junta enquanto grupo de extensionistas que a cada vez amplia mais, e é a partir disso que a gente coloca as nossas práticas em ação nas escolas, né? Exatamente. Os indivíduos que estão ali junto com a gente no processo. Exatamente isso. Exibir é criar as condições para que a exibição possa acontecer, né? E às vezes essas condições não são tecnologia ou da natureza. Pode ter um dia lindo, a gente pode ter todos os aparelhos tecnológicos necessários, mas alguma coisa de outra ordem aconteceu e a gente não tem a concentração do público, sabe? Então a gente tem que, saber improvisar, negociar. Mas eu acho que de uma forma geral, assim, a gente já está batendo um tempo aí de live, já deu para falar bastante coisa sobre o que acontece em cada escola e sobre como que é o programa de uma forma geral. Acho que já deu para entender. Então, acho que agora, nesse contexto de Covid, eu acho que seria muito legal a gente falar o que a gente tem feito enquanto extensão para substituir essas nossas práticas nas escolas. Então, quer começar introduzindo isso daí, Léo? Eu não diria nem substituir, né, Pedro? Eu acho que é uma circunstância emergencial. Circunstância emergencial, exatamente. O que a gente tem feito nesse momento de pandemia? Assim, é importante a gente ressaltar o que estávamos fazendo antes da pandemia. Exatamente. A que passo estávamos enquanto estudantes da extensão, que trabalham nas escolas, e mais Opa, a gente acabou de receber, está recebendo, na verdade. Voltei? Beleza. A gente está recebendo 20 extensionistas. A gente se reuniu e organizou um curso de extensão para receber essa galera. E quando receberíamos, houve toda a circunstância da pandemia e que nos obrigou a ficar em casa. Só que a gente está em casa pensando como chegar e atingir esse público, como continuar o nosso trabalho com o cinema, mesmo que nesse momento a gente tenha uma interrupção das nossas práticas nas escolas. Mas isso não quer dizer que a gente está parado. E o que a gente tem feito nesse movimento? Assim, o curso de extensão que nós faríamos presencialmente na Praia Vermelha, a gente está reinventando isso para que seja um material disponibilizado em breve para os estudantes de extensão. Vai ser uma forma como nós encontramos de continuar a nossa extensão universitária e continuar esse processo de formação de outros estudantes. E é uma formação nossa também, né? Porque quando a gente diversifica a experiência, traz outras pessoas, são novas ideias. E o Cinead, a cada ano, ele vai se renovando de acordo com o público que está lá. Os pesquisadores, os estudantes, os artistas que estão inseridos no Cinead, é quem faz a coisa acontecer. Isso está muito relacionado também a como cada um faz suas pesquisas e suas práticas, né? E no final, a gente dialoga entre nós e busca alguma coisa que seja um sentido comum entre nós. E todos nós, no final das contas, trabalhamos com cinema e educação, mas em contextos diversos, em circunstâncias diversas, e somos de formações muito diferentes também. O Pedro é um comunicólogo, enfim, o Alfredo é um cara que estuda, vem da pedagogia, mas que tem toda uma pegada da informática educativa. A Cris também é programadora, temos montadores, enfim, a gente vai diversificando essa coisa e aprendendo com o processo. E a gente vai falar mais em breve sobre alguns encaminhamentos desse curso de extensão que a gente vai fazer de forma remota, mas que a gente pretende também que não se restringe apenas aos 20 extensionistas. A gente quer fazer um material que seja acessível, seja possível a qualquer público interessado em
espaços educativos, a gente está colocando isso em prática. Léo, eu acho que quando você falou, deu uma cortada, mas o nosso planejamento para esse primeiro semestre, num primeiro momento, é porque o que está acontecendo é o seguinte, gente. Eu tô para me formar, o Léo tá para se formar, a Cris tá para se formar, eu acho que o Alfredo tá para se formar. Então, essa galera toda aqui que vocês estão vendo nessa live tá para sair do Cinead. Então, a gente ficou assim, cara, a gente precisa preparar esses extensionistas que estão chegando, não preparar, né, mas, sei lá, contextualizar eles do trabalho que a gente faz de alguma forma. Então, surgiu essa ideia de, num primeiro momento, fazer uma espécie de curso presencial para esses extensionistas, para eles se contextualizarem do trabalho que é feito no Cinead e tudo mais. Só que daí, uma regra do jogo nova surgiu, que é não podemos sair de casa, e aí, assim, estamos obedecendo. E a Adriana, ela teve a ideia de falar assim, pô, por que vocês não transformam o que vocês queriam fazer, enquanto essa espécie de curso para os extensionistas, num material de e-book, que pode ser distribuído tanto para os extensionistas, quanto para, sei lá, quem mais quiser ler esse material. E daí a gente está produzindo esse e-book, que ele se chama E-book para Criação Audiovisual, alguma coisa do tipo, o nome ainda não está fechado. Por enquanto é isso. Por enquanto é isso, né? E é basicamente isso, falando um pouco das nossas práticas, da nossa vivência, e dessa forma que a gente pensa em deslocar o cinema para entender ele como um gesto de criação, pelo ponto de vista da criação, não como um material objetificado que pode ser decodificado em uma aula para discussão de um tema. Só aproveitando também, a gente acabou, nesse sentido da coisa toda da pandemia, fazendo um trabalho que a gente considerou importantíssimo, que é entender qual o perfil de acesso à internet desses estudantes da extensão, né? Porque não adianta nada a gente atropelar as coisas, né? Achar que dá para isso, porque o nosso trabalho ele envolve imagens, sons, enfim, por vezes a gente precisa carregar algumas coisas usando a internet. Então, a gente fez um estudo, a partir de um questionário simples, que, curiosamente, foi respondido pelos 20 estudantes, uma coisa rara. Então, toda a galera que está inscrita na extensão, a gente entende qual é o panorama de acesso à internet dele, foi uma ferramenta que construí junto com a Cris, e a gente já sabe qual é o panorama, como essa galera está, e estamos pensando em algumas áreas que são próprias do trabalho que a gente tem feito nesse momento de pandemia. E acho que é interessante que a Cris e o Alfredo são pessoas que estão à frente do site, a gente trabalha em diálogo, obviamente, todo mundo, mas é a galera que, de fato, programa esse site, e a gente tem pensado também as mídias, né? Sobretudo o Facebook, como uma forma de divulgação científica. Usar essas mídias é uma ferramenta interessante para que as pessoas elas saibam, que não só simplesmente saibam o que a gente está fazendo, mas que possam entrar em contato e que a gente possa atuar junto. O que a gente quer, e a gente está pensando em termos de rede e internet, é ampliar essas redes, cara. Quando a gente amplia a rede, a gente se fortalece enquanto coletivo que trabalha com cinema e educação. As nossas experiências no Cinead são algumas, mas que a gente pensa em diversificar e expandir para outros contextos. Isso é bem maneiro. Inclusive, se tem alguma pessoa que está vendo essa live e faz parte de algum grupo de extensão, é muito importante fazer esse levantamento que a gente fez de saber quem que tem acesso à internet e como esse acesso à internet é feito. Se esse acesso à internet é feito por celular, por computador, como que isso funciona? Isso é essencial que todos os grupos de extensão, pesquisa, façam, porque a gente precisa entender quem é o aluno da UFRJ. Nesse momento de coronavírus, isso é essencial, eu acho. Eu queria agora, então, de repente, passar a bola para a Cris e o Alfredo, mas isso não impede que a gente vá falando também sobre essas mídias do Cinead, né? Que é muito do trabalho que a gente quer chamar essa galera que está chegando agora na extensão para fazer junto com a gente. Não é uma coisa tipo, não, vou fazer tal coisa. Mas é algo que está em construção nesse momento. As mídias do Cinead, a forma como a gente tem trabalhado e atuado nesse momento de pandemia, é uma coisa que está sendo inventada. Então, a gente quer chamar esse público, esses 20 estudantes que são de várias áreas. Tem gente de relações internacionais, tem gente de psicologia, letras, enfim, uma infinidade de cursos que quer estudar, quer trabalhar, quer ir para as escolas de cinema, quer estar trabalhando e atuando com cinema e educação com a gente, com essa coisa toda que a gente faz de Cinead.
E é maneiro a gente falar, acho que passo a bola para a Cris e para o Alfredo, para a gente ver como está esse site do Cinead e como a gente tem movimentado essas plataformas nesse tempo de pandemia, né? E fica também como um convite já para a galera da extensão, para a galera de uma forma geral que esteja interessado em cinema e educação de uma forma geral, expandida, digamos assim, de que possa olhar um pouco do que a gente está fazendo também, de que forma a gente tem atuado. E é um convite para a galera da extensão, porque é dessa forma que eles têm trabalhado, e é um pontapé, né? Um começo. A gente está criando. E criar envolve isso. Cabeças que pensam e, enfim, se movimentam nesse sentido, para que a gente continue tocando as nossas ações, igual eu falei, pensando a coisa toda da extensão como esse espaço de diálogo com a sociedade e a universidade como se propõe esse festival de conhecimento, né? A universidade como um espaço vivo. E é isso que a gente se propõe a fazer, e atualmente na conjuntura da Covid e da pandemia, as nossas mídias têm sido muito importantes para a gente ter esse diálogo com a sociedade de uma forma geral. Acho que a Cris e o Alfredo podem mostrar aí para a gente como tem sido feito, o que tem sido feito. Áudio, Alfredo? Foi o áudio, né? Então, a princípio, a gente fez logo no início como eu falei, em 2018, no segundo semestre de 2018, nós fizemos uma transição de plataforma do site. Era um site escrito em HTML, e a gente fez a gente instalou uma plataforma WordPress, que, assim, didaticamente ela é mais fácil de se aprender e de passar isso, né? Porque, como o Pedro falou, a gente está se formando. E com tudo isso que o Léo falou também sobre formação dos extensionistas, então a gente está caminhando para que a gente tenha, como vocês estão vendo lá no menu lá em cima, né? O site tem um ambiente virtual de aprendizagem que vai ter o treinamento para os extensionistas, né? Aqui a gente está vendo a homepage, onde a gente faz a apresentação do que é o grupo Cinead Lecave, com resumo do trabalho. A gente tem um pouquinho sobre os abecedários, as novidades são as publicações do blog, e a realização, apoio, as nossas parcerias, e no rodapé umas informações importantes aqui. E como a gente estava falando aqui da extensão universitária, a gente tem as escolas de cinema, o cinema no hospital. Então, está tudo aqui, o trabalho tudo resumido, com fotos, com vídeos. A gente tem uma página só dos abecedários, dos eventos. Mas voltando aqui ao que o Léo estava falando sobre a formação, a gente mantém aqui um sistema de cursos, né, para treinamento, né, para os extensionistas. E a gente vai colocar depois aqui, a gente já começou, né? A gente já está com uma galera nova, já está passando essas informações, esses treinamentos, a gente está começando a alimentar o ambiente lá, para que isso seja depois, como vai ser a primeira vez, acho que a gente vai ter uma documentação, então a próxima geração de estudantes que entrarem, né, no nosso lugar, já vai ter tudo documentado com uma facilidade melhor, e vão melhorando, né? A tendência é sempre melhorar. Pode sair um manual, pode sair videoaula, isso a gente vai produzindo com os novos que vão melhorando, e isso vira uma bola de neve, espero que para o bem, né? E assim, é isso, basicamente. A gente, a princípio, só tinha as informações do site, né? Só tinha as informações do que é o Cinead, mas hoje a gente tem muito mais coisa, muito mais documentação, a gente tem aqui publicações, né? A gente tem publicações de toda a equipe que já passou, quem fez doutorado, mestrado. Na equipe aqui a gente tem a equipe, mais as influências, enfim. Vale a pena dar uma olhadinha no site, o conteúdo, a tendência desse conteúdo é aumentar, né? E com uma plataforma onde você pode fazer busca qualquer hora. Você faz a busca, tudo que é publicado tem a indexação, né? O banco de dados em PHP, em SQL, né?
A linguagem é PHP, mas quem entra na equipe do site não precisa saber programar. Não precisa. Vai usar o CMS, né? Que é uma plataforma, ela é toda visual, de fácil aprendizagem. Tá? E a galera pode assinar também um boletim no site, né, Alfredo, para receber justamente as novidades, né? Onde a gente manda, divulga, por exemplo, os eventos que a gente tem participado, eventos também relacionados a outros grupos que também trabalham com cinema, educação, participação em evento, e onde a gente tem divulgado também esse material todo que a gente tem produzido no contexto de Covid, né? Então, uma das coisas interessantes. E pensar, por exemplo, você falou rapidamente sobre os abecedários, é algo do aspecto teórico metodológico do CineAD, né? A gente tem feito algumas entrevistas inspiradas no clássico abecedário lá do Deleuze e entrevistado algumas personalidades do campo acadêmico, do campo das artes, sobre saberes e práticas relacionados enfim, a muito do que traz do nosso trabalho do CineAD. Aqui a gente está vendo um dos primeiros abecedários que a gente fez foi sobre arte e educação com a Ana Eveille Barbosa, professora da UERJ. E agora a gente tem feito um outro trabalho, a partir desses abecedários todos que podem ser encontrados no nosso YouTube. Acho que a Cris pode falar um pouco, a gente tem chamado isso de abecedário dos abecedários. Não, você já falou, Léo, essa série que a gente está... Aí eu só vou enfatizar que a série Abecedários, estamos trazendo à tona e divulgando ela na página do Facebook do CineAD, né? Como aí vocês podem ver na tela. Acho que a gente está no momento na letra L, e aí, a partir das próximas semanas, isso também com a participação de extensionistas que já estão na ativa, para a gente ir tocando e compartilhando esse material rico, né, que temos. E é isso. É um abecedário a partir dos abecedários, né? Então, a gente tem escolhido alguns dos verbetes e montado um novo material, né? Que eu acho que tem sido muito importante para pensar e repensar as nossas práticas. Os verbetes que estão ali nesse abecedário dos abecedários estão relacionados às nossas práticas de extensão, de pesquisa e de ensino. Acho que a gente já está indo para 1h18 de live. Eu queria falar uma coisa, Leo. Queria pedir, por favor, para o Alfredo voltar para a página e mostrar dentro da equipe, mostrar algumas coisas na página. Se alguém tem mais alguma coisa ou posso tomar esses últimos 5 minutinhos para dar um passeio pela página, pelo que ela tem em termos de disponibilidade de materiais. Pode ser? Eu queria falar só um pouquinho sobre o e-book e fazer esse convite, porque a gente está para lançar ele no final do mês, para todo mundo ler e, se puder, fazer os exercícios. Falar sobre o acervo que a gente está criando. Eu falo sobre isso agora ou depois de você falar? A gente fecha. Não, fala logo. Então é isso, a gente está, como já introduzimos antes, estamos fazendo um e-book para a criação audiovisual e a gente está com uma certa urgência para lançar ele, queremos lançar no início do mês que vem, ainda na primeira semana, e a ideia com esse e-book é que vocês possam fazer os exercícios que a gente propõe. Esse e-book é uma espécie de um pontapé inicial, realmente, para ter ideia de gravar alguma coisa. No caso, os nossos 2 exercícios são o Minuto Lumière e o Filmado Montado, e é isso. E na medida que os exercícios forem sendo feitos do e-book, a gente está criando uma espécie de intranet e estamos criando as hashtags Meu Minuto Lumière 2020 e Meu Filmado Montado 2020, onde vocês podem fazer o seu Minuto Lumière e botar a hashtag Meu Minuto Lumière 2020. E a gente está criando esse acervo de Minutos Lumière e, se tudo der certo, a gente queria fazer uma espécie de exibição, assim, com alguns desses Minutos Lumière que a gente selecionar, feitos a partir desse e-book, que vai ser lançado no início do mês que vem, ainda na primeira semana.
Perfeito. Ótimo. Então, é um trabalho super legal que a galera está produzindo por iniciativa própria, tomaram materiais que estavam disponíveis, incluíram exercícios e exemplos do trabalho de cada um deles. Então, acho que vai ficar um material bem colaborativo e bem amigável, gostoso de ver, de ler, de fazer, enfim. Voltando para a página, eu queria mostrar a equipe de coordenação, mas também pode descer, estão os consultores. Eu queria chegar onde estão os doutorados e mestrados defendidos. Tem os bolsistas de extensão, tem os extensionistas. E aqui embaixo estão todos os doutorados. Se vocês observam, onde diz lei aqui? Não diz. Oi? Cris, foi para publicações? É porque esses estão em andamento. Estão em andamento. Concluídos aqui, pessoal. Então, aqui estão, depois dos 9 doutorados em andamento, estão os concluídos. E depois do nome de cada doutorado concluído, diz leia a tese. Então, só clicando aí, já caem direto nas teses e nas dissertações dos mestrados. Então, esse trabalho que o Alfredo e a Cris têm feito com muito cuidado, indo e vindo, porque sempre a gente encontra outra coisinha, eu tenho que destacar, porque desde que existe o site do CINEAD, nunca conseguimos tê-lo como está nesse momento. Então, eu estou muito grata mesmo. Vamos para a pesquisa, por favor. Aí também nos pós-doutorados tem material disponível. E vamos para a pesquisa, onde diz publicações, que aí também tem uma série de artigos, livros, e alguns materiais didáticos, como o material dos jogos ópticos. Então, vá para livros. Então, por exemplo, aqui tem vários materiais que dizem leia, esses materiais também estão disponíveis. E depois, lá no final, estão os abecedários, e em eventos estão várias outras lives e entrevistas. Então, a partir da pandemia, nós temos produzido bastantes materiais, né, de entrevistas, palestras, entrevistas de TV, etc. E vão ficando aí todos os links também, porque esse é um saber que vai se acumulando, como agora, depois do Festival de Conhecimento, vamos ter materiais incríveis, né? Então, é isso, só para deixar essa materialidade que o site, com a funcionalidade que tem hoje, graças ao Alfredo e a Cris, nos oferece. Está faltando um bolsista, que é um bolsista que trabalha mais nos bastidores, né, que é o David Bastos, trabalha muito com a tradução. Eu tenho, na pesquisa, traduzido muito material, e então ele não está aqui trabalhando diretamente com audiovisual, mas ele trabalha muito na pesquisa, invisivelmente. Obrigada. Muito obrigada a todos, e obrigada também a quem está nos assistindo. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, moçada. Nos reunimos aí em breve para terminar esse e-book, hein? Vamos todo mundo fazer cinema, todo mundo fazendo cinema. E fora Bolsonaro. A Carol Encerramos. Beijo.